boa noite! Vamos colocar aqui o nosso tema dessa noite, que é incrível. É incrível mesmo. Espera aí, só turma, que eu acho que eu não peguei aqui o layout certo. Vamos lá. Aguardar o Instagram aqui avisar a turma, porque hoje tem aula. Que legal, hoje tem aula. Vamos lá então para mais uma aula. Vamos lá, porque, gente, a vida segue, né? A vida segue. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro Instagram. Olá, turma. Então, pega esse aviãozinho aqui embaixo e manda para pelo menos 5 pessoas que precisam saber desse conteúdo, como deixar de ser dependente no seu relacionamento. Então, bora lá, gente. Bora lá, sexta aula. Nossa, é muito conteúdo essa aula. Enquanto isso, a gente fica... Olha só, a música tem tudo a ver com o tema de hoje, ó. Sobre dependência. Pra sempre. Então, vamos lá. Guardar uns minutinhos. Vamos. Onde a gente se encontrou. Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou. Então a gente já vai começar daqui a pouquinho. Pega esse aviãozinho e manda para pelo menos 5 pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo. E ó, a letra da música tem tudo a ver com esse momento. Então a gente já vai começar a nossa aula de hoje. Se tiver pergunta, manda aqui para a gente poder conversar. E eu vou abaixando aqui o som para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, gente. Vamos lá começar a nossa aula de hoje, porque hoje promete. Mais uma aula incrível aí, é a sexta aula. Então vamos lá, foram bastante conteúdo aí desde o dia 6, hoje é dia 11, e a gente segue ainda até amanhã com mais uma aula de fechamento. E o tema de hoje, ele é como deixar de ser dependente no seu relacionamento. E por que eu trouxe esse tema? Porque eu já passei por muita dependência emocional em relações afetivas das quais eu vivi. E vocês lembram, não sei quem assistiu as lives A1 e A2, que eu falei principalmente nessa relação com os pais A1, A2 e A3. A primeira foi sobre leis sistêmicas, a segunda foi sobre traumas e a terceira foi sobre principalmente a postura com pai e mãe. Então, toda a minha dependência emocional da qual eu vivi nas relações, ela tinha a ver com quem? Com uma projeção do pai. Então, eu estou falando de um lugar, porque como eu fiz essa transformação, ela também é possível para você. E é por isso que eu passei tantos anos criando um método que é o próprio método do qual eu vivi, para justamente ajudar pessoas a fazerem a sua transformação. Porque nada melhor de alguém que passou efetivamente por muitas relações, que eu vou dizer, extremamente tóxicas, porque há uma disfunção quando há dependência emocional. Então, gente, eu projetava, de verdade, projetava quem no meu parceiro? Meu pai. E nunca funcionou isso, nunca. Então, eu tô falando de um lugar que hoje eu tenho uma excelente relação com meu pai, e isso faz com que eu não precise projetar mais em ninguém fora, num parceiro, numa relação afetiva, num amigo, num chefe, essa imagem, porque muitas vezes eu até projetei no próprio chefe, sim, no próprio gestor, no próprio gerente da empresa onde eu trabalhei. E isso nunca funcionou, porque essa figura superior que eu projetava é porque eu não tinha realmente feito o trabalho de curar o vínculo com o meu pai. Então, o primeiro passo para deixar de ser dependente numa relação afetiva é curar o vínculo com pai e mãe.
é dar um novo significado aos traumas. Então, como eu consegui corrigir por meio disso? Como é que eu consegui corrigir tudo isso? Por meio da constelação familiar. Esse foi o método que me ajudou, porque a constelação familiar nada mais é do que a ciência das relações humanas. Então, se eu passo a viver a partir desse lugar bonito dentro de mim, onde eu sei onde é o meu lugar, onde eu sei exatamente onde há leveza, onde eu não preciso mais ficar projetando meu pai fora nos relacionamentos afetivos, aí sim eu tenho a oportunidade de viver uma relação saudável. E por que eu tô falando tudo isso? Você vai entender mais pro fim da live que quando as relações estão corrigidas, quando a relação afetiva, seja com o parceiro atual, seja com outros parceiros, quando essa relação ela tá corrigida, você tem força para avançar na sua profissão. Porque as pessoas não entendem por que o dinheiro não flui, por que a profissão não avança, por que está tudo travado, porque a relação não tá legal. Então, essa é a segunda esfera que a gente tem na vida, é a relação afetiva. A primeira é a relação com pai e mãe, e a terceira é profissão. Então, a profissão ela avança quando isso aqui está em paz. Os teus relacionamentos do passado estão em paz. E a relação com os pais está em paz. Isso aqui tem oportunidade de dar muito certo, sua profissão também. Mas se isso aqui travou, gente, a profissão tem interferência direto. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o primeiro passo para deixar de ser dependente na relação afetiva é realmente curar o vínculo com os pais. O segundo passo é o posicionamento. Então, muitas vezes eu tinha uma postura de verdade, como uma menina, não como uma mulher. E eu não sabia ocupar o lugar ao lado do parceiro. Eu sempre ficava querendo só tomar do parceiro, me sentia assim com medo de me posicionar. Eu não sabia qual era esse papel, de verdade. E aí o que aconteceu? Um monte de desordem. Só que hoje, por toda essa trajetória da qual eu fiz, é muito nítido quando eu estou no meu papel. É muito nítido esse lugar de crescida, é muito nítido esse lugar bonito que a gente pode ocupar ao lado do parceiro. Então, tudo isso é muito importante para que a gente saiba que há um caminho real de solução, sabe? Há um caminho em que é possível, de verdade, ter uma outra forma de se relacionar, uma forma muito mais saudável. Mas enquanto eu não descobria isso, eu ficava o quê? Projetando fora. Então, não tem como se não faz a trajetória de corrigir essas relações. E aí, o terceiro passo, qual que é? O terceiro passo que precisa ter digamos assim, esse terceiro passo é sair da atitude de vitimismo. Não tem como continuar numa atitude de vitimismo, porque se você cura a relação com seus pais, você sabe qual é o seu lugar, você respeita a ordem, você sabe o seu lugar de filha, você também vai saber o seu lugar ao lado do parceiro e vai parar com essa tal da dependência emocional. Porque muitas vezes eu fiquei num relacionamento por muito tempo porque eu tinha medo de, sabe, seguir sem ele. Olha só, o tamanho da dependência, o tamanho do vazio, o tamanho do buraco que eu tinha dentro de mim. E eu falei muito sobre isso, se eu não me engano, foi na live 3, né, sobre aquele livro Onde Estão as Moedas. Então, nesse livro, foi muito especial, por quê? Porque lá, realmente, eu pude aprofundar esse conteúdo para que você pudesse também entender que esse vazio, quando ele não é corrigido, a pessoa fica buscando fora, seja com trabalho, com filho, com uma série de coisas que nunca vai dar certo. E aí, olha só, essa atitude de vitimismo, muitas vezes, porque como eu tinha essa postura, era a minha forma de chamar atenção lá na relação com meus pais, e como eu não sabia de todo esse conhecimento que eu tenho hoje, então eu continuava nessa postura de vítima nas relações afetivas. E olha só, o que acontece? Naquela escala energética que nós temos, aquela escala de emoções, então a vitimização, ela tem uma vibração muito baixa. É medo, é culpa e vitimização.
Então, é como se tivesse num lugar realmente muito denso e que esse lugar eu não tinha força para sair dele se não fosse por meio de eu me resgatar. Então é por isso que dentro da jornada, que é esse método que eu criei de 3 anos que eu desenvolvi tudo isso, existe algo chamado o resgate. Por isso que o nome dessa jornada é o resgate, porque de verdade, o que que essa postura de vitimismo, quando a gente vai para lá, o que que acontece nessa postura de vitimismo? Acontece que na postura de vitimismo, a pessoa, ela não busca por uma solução, ela busca por aliados. Então, essa postura de vitimismo é assim, a pessoa ela não está buscando por uma solução, ela está buscando realmente por aliados, e aí não funciona. Então, olha só na postura de vitimismo o que acontece. Culpa o outro, a pessoa fica desvitalizada, ela fica com a vibração muito baixa, como expliquei, tem essa tabela, né, essa tabela de emoções, né, que a gente está sendo regido o tempo todo por ela, se a gente não observa, e principalmente não assume a responsabilidade. Então o processo só começou quando, de verdade, comecei a dar uma virada na minha vida, quando? Imagine que eu só pude realmente fazer essa virada quando eu decidi me posicionar, quando eu decidi me resgatar e quando eu decidi, entendem? Viver liberdade emocional. Por quê? Porque ficar naquele lugar em que eu ficava, sabe, muito apagada. E realmente aquilo nunca funcionou. Então, o que que acontece? Se eu estou numa postura de vítima que eu só culpo o outro, então eu posso ir para uma atitude de responsável. O que que é essa atitude de responsável? Essa atitude de responsável diz respeito a assumir a sua parte. Sempre são duas partes em toda e qualquer relação. 50% é de cada um. Enquanto você não assume a sua parte, enquanto eu não assumia de verdade a minha parte, eu ficava lá só culpando o outro. E esse jogo realmente de ficar só culpando o outro, ele não funciona. O que que acontece quando eu vou para uma postura de responsável? Eu vejo também o que que é possível fazer e saio desse lugar de só querer ficar culpando o outro, porque isso de verdade, gente, nunca funcionou. Pelo menos nas minhas relações, isso nunca funcionou. E aí, olha só o que mais tem, né? Tem a questão de que quando eu vou para um lugar de me torno responsável por aquilo que, sabe, que eu criei. Então, se eu não gosto do que eu vejo em termos da minha vida, da minha profissão, do meu relacionamento, não há outro responsável que não seja você. Então, não havia outra responsável por estar vivendo aquilo que eu estava atravessando que não fosse eu. E aí, o que aconteceu? Quando eu passo a ter uma postura de assumir, eu fico energizada. Por quê? Porque eu sei o meu 50%, eu sei onde é que eu me coloquei. E aí, o que que acontece? Isso aqui eu até queria, falar um pouquinho mais para vocês. Eu atendo muitas mulheres que muitas vezes elas, se colocam elas trazem o seguinte relato, assim, e eu já vivi isso, então eu sei como é isso. Eu tô sem energia vital, não tenho vontade de fazer nada", mas é por quê? Porque além de energeticamente a vibração tá muito baixa, está nessa postura de que alguém vai vir salvar. Algumas estão buscando por um relacionamento atrás do outro, outras estão vivendo uma espécie de "me fechei para qualquer outra relação, porque me machuquei muito". Sabe, nem 8 nem 80. Porque sempre a gente tem que observar o que está por trás disso tudo. Então, se eu não quero me relacionar, se a vida é relacionamento, onde é que eu preciso corrigir isso? Lá na fonte, lá na mãe, porque a mãe representa relacionamento. Se eu estou buscando um relacionamento atrás do outro, qual o vazio que eu quero preencher? Será que eu estou querendo que o meu pai, quero que o parceiro preencha um buraco em mim? Um buraco que é do pai, um vazio que eu não me abasteci do meu pai. Então eu preciso perceber tudo isso nas relações, porque não é nenhum caminho nem outro.
O caminho é realmente você fazer a sua trajetória de estar preenchida, de estar bem na sua companhia, para que o outro venha somar. E não para ficar, tipo, indo de um relacionamento em outro, como eu já fiz muitas vezes, buscando o quê? Satisfazer, preencher esse vazio do qual eu sentia, e nem o caminho de se fechar para um relacionamento, porque a vida é relacionamento. Então, eu tô trazendo tudo isso, por quê? Porque diante de tudo que eu vivi de verdade, tem um outro caminho que é muito mais saudável para que você possa viver. E aí, olha só o que que eu trouxe aqui hoje. Eu trouxe uma frase do dia que fala o seguinte: aceite e depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe com ele, não contra. Torne-o um amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como um milagre. Então, se você quer realmente transformar a sua vida, então, primeiro, reconhecer aquilo que muitas vezes porque assim, a vulnerabilidade é o primeiro passo para a nossa transformação. E se eu não reconheço que eu tenho um lado luz, vamos dizer assim, um lado que realmente eu consigo estar conectado ao amor, as coisas estão fluindo, mas quanto maior a luz, também há uma sombra. Então existe uma dualidade, dualidade do bem ou mal, mas assim, a gente tem que se colocar no lugar que não é que é um certo, um errado, mas que existe um lugar em que você vai ter leveza. E aceitar as suas imperfeições, as suas limitações e procurar uma forma de romper e cessar com aquilo, esse é o primeiro passo. Porque a vulnerabilidade é de verdade você ter coragem de ser quem você é. E se você não tiver coragem de ser quem você é, o que vai acontecer? De verdade, você vai viver uma vida de mentira. E eu até fiz um post esses dias com um vídeo meu, é um vídeo em que eu estou praticando yoga, e o que aconteceu? Dentro da filosofia do yoga, né? Eu já estudo yoga e autoconhecimento já há muitos anos, assim, né? Não só yoga, autoconhecimento já há quase 10 anos. E o que acontece dentro disso, né? A parte mais desafiadora para mim era viver a verdade, viver aquilo que estava na minha essência, viver a verdade. E aí o que acontecia, né? Como eu não conseguia viver a verdade, eu não conseguia dar aula, porque como é que eu ia falar de uma conduta de verdade se para mim aquela relação afetiva da qual eu estava vivendo, para mim não tinha um tanto sentido de verdade. Então, vocês entendem que o que eu estava dentro, todos esses conflitos, tudo aquilo que eu vivia, eu, na verdade, refletia para fora. Então, enquanto eu não organizava a casa, que diz respeito ao meu mundo interno, ao meu interior, o externo era só um reflexo daquilo. E chega um momento que, tipo, eu estava esgotada, né? Que eu adoeci, e aí eu fiquei, tipo, esgotada, indignada daquele lugar. E aí essa crise veio, uma crise muito profunda, como outras que eu já tinha passado dentro dessa relação. E na verdade, a crise não tem nada de errado com uma crise. A crise nos faz crescer, nos tirar da zona de conforto. Então, a crise me ajudou a ter coragem de estar aqui hoje vivendo e fazendo o que eu faço. Porque a dependência só vai acontecer de verdade se você não tiver coragem de viver quem você é, de ser quem você é. E ficar ainda numa postura infantil, e ficar ainda, sabe, projetando. Gente, se a gente não corrigir essas 3 esferas, quer dizer, essas 2 esferas, a profissão ela não avança, não há força. Então precisa corrigir. E eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha, que o que acontece com essa cliente? Ela tem todo esse conhecimento e ela, sim, ela vive a partir dessa postura que eu tô falando para vocês, lá na relação com os pais, na relação afetiva. Só que acontece que de vez em quando, né, porque é um processo, às vezes a gente cai algumas vezes para conseguir sustentar algo e faz parte cair, viver os altos e baixos. Mas chega um momento em que a gente não vai mais cair porque a gente já sabe que aquele lugar é dolorido. E aí o que acontece? Essa minha cliente, por exemplo, toda vez que ela vai lá e
quer interferir na relação dos pais, aonde que vocês acham que tem impacto? Na relação afetiva. Mas é na hora, assim, é na hora que isso acontece, é meio que instantâneo. E aí ela sempre lembra dos ensinamentos. Então, se eu não respeito a ordem, que é isso que eu estou trazendo para vocês aqui, esse posicionamento, eu vou ter muitos problemas em relacionamento afetivo, enquanto eu não souber o meu lugar. E eu tô falando disso de um lugar, gente, porque por muitos anos eu não respeitei isso. Lá dentro da minha família, meu lugar de filha, queria me intrometer na relação dos meus pais, queria julgar o meu pai, queria, sabe, salvar a minha mãe. E, gente, nunca funcionou. E por isso que eu vivi todas essas histórias que eu estou falando para vocês, essas histórias em que havia um vazio e que eu não me dava conta. Então você sabe disso agora. E por isso que eu passei 3 anos para desenvolver tudo isso, que é um método que hoje ajuda pessoas. Então, a dependência, ela só acontece de verdade se você se permitir. Não tem outro caminho que se tipo: "Ah, eu sou dependente", mas qual que é a parte de você que está permitindo isso? Eu sei que é difícil quando a gente está vivendo lá a espécie desse círculo vicioso lá, eu costumo chamar, o olho do furacão. O que que acontece quando eu estou vivendo lá? Às vezes eu não consigo sair um pouquinho para respirar e, tipo, ver que tudo aquilo é, tipo, sabe, tá sendo tóxico, é como se eu precisasse me alimentar daquela emoção. E eu já falei em uma das aulas também sobre isso, não lembro exatamente qual foi a aula, que o mesmo trabalho que dá para você cultivar boas emoções num relacionamento, dá também para você cultivar emoções tóxicas. Então, se dá o mesmo trabalho para você, cultivar emoções tóxicas e emoções, com uma linguagem positiva, porque de verdade, você não vai querer ficar ao lado de uma pessoa que só está reclamando, sabe? Porque uma hora, imagine que todo dia você acordando, a pessoa tá ali só nessa linguagem negativa, te colocando mais para baixo. Você não vai conseguir. Então, imagine que tem um outro caminho para realmente cessar essas dinâmicas. Então, gente, e essas dinâmicas eu costumo chamar de construir um amor que nos faz bem. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu já vivi muitos relacionamentos que era o amor que não nos faz bem. Então foram 3 anos desenvolvendo esse método. E esse método é baseado em 3 pilares, e o primeiro deles é posicionamento. Então quando eu comecei a ter os meus valores alinhados, porque de verdade, se você não sabe os teus valores, tipo, qualquer coisa vai servir. Ou você vai ficar atraindo um tipo de padrão que você viu lá dentro do seu sistema familiar, ou um tipo de lealdade, ou se você não tem posicionamento, você não vai saber o seu lugar, você ou toma um lugar de superior do parceiro ou inferior. Então, posicionamento é tudo e ele tem que estar alinhado com aquilo que é de mais profundo em você, que são os seus valores, para que você possa construir isso junto com o seu parceiro. Ah, estou sozinha hoje, ok, mas você vai construindo os seus valores para que no momento certo essa pessoa possa chegar alinhada àquilo que você tem como visão de relacionamento. Se não houver isso, sinto muito, mas talvez vai passar histórias como as quais que eu passei. Tem um outro caminho. É essa mensagem que eu gostaria de dizer para você: existe um outro caminho. E aí, esse é o primeiro passo, que foi a minha própria jornada, assim, posicionamento. A minha vida mudou. Eu consegui sair desse relacionamento que foi bastante tóxico, para mim foi abusivo, porque eu tinha uma postura de vitimismo bastante grande. Então, realmente, eu só consegui sair quando eu me posicionei, quando eu tive, sabe, curei o vínculo com meu pai, quando realmente eu, sabe, tive uma transformação e uma crise muito profunda. Crise com estados depressivos, com baixa energia, porque eu estava numa postura de vitimização, mas quando eu fui para ser responsável, me tornei responsável por tudo aquilo que eu havia criado, por mais doloroso que fosse o processo, eu consegui sair daquilo. Então, o segundo passo dentro desse método é o resgate da autoestima. E ele fala justamente de ter um foco em você, no sentido de ter um equilíbrio e você buscar as coisas que te fazem bem.
e não ficar vivendo um mundo de fantasia, tipo, porque relação perfeita não existe, mas um mundo de fantasia, que às vezes é cheio de promessas, mas que nunca acontece, porque assim, ó, de verdade, esse resgate acontece da sua autoestima quando você, sabe, volta a cuidar do seu feminino. Você volta e centra a sua energia de você em você, sabe? Então, essa lealdade com outras mulheres, às vezes, no sistema familiar, faz com que você viva uma relação que não é a relação da qual você gostaria. Mas a lealdade que eu estou falando aqui é como se fosse um medo de seguir diferente, porque é como se você não pudesse ser mais feliz do que elas foram. Só que isso, gente, é assim, é só quando a gente não tem consciência dessas coisas. Então, você pode sim ser muito mais feliz em honra a elas que não puderam, às vezes, viver essa relação extraordinária. E olha só o que eu vou falar agora. Essa relação extraordinária começa com você. Então, esse resgate da autoestima não tinha como o outro me salvar, que eu ficava esperando, que eu falei que eu ficava nessa postura de vítima, né, aguardando e tal. Não existe o outro vai me salvar. Existe uma decisão de me resgatar, de, sabe, de sair realmente desse lugar. E foi isso que fez com que mudasse tudo na minha vida. Além de me posicionar, me resgatar. Para quê? Para que eu não ficasse mais esperando alguém para me salvar, porque a força estava dentro de mim, não estava fora. E aí esse caminho do resgate, ele foi me conduzindo por quais esferas? Foi me conduzindo para que eu pudesse construir um lugar de amor próprio, porque eu não tinha. E eu lembro de uma viagem que eu fiz uma vez para Chapada dos Veadeiros, e eu fui sozinha, né, porque ele nunca estava junto praticamente nas viagens, né, nunca podia. Eu lembro dessa viagem e toda viagem eu sempre me perguntava qual era o propósito, né? Qual era o propósito dessa viagem, enfim. E eu lembro sentada no aeroporto escrevendo, e aí me veio assim, amor próprio. Porque além de eu não, às vezes, me sentir culpada por estar indo viajar sozinha, ele vinha com todo um discurso de que do que eu estava fazendo querendo me controlar, me manipular, e eu, claro, permitia de alguma forma. E aí eu percebi, no retorno dessa viagem, amor próprio, só que eu não tinha entendido tudo que estava acontecendo. Eu sabia que eu muitas vezes era submissa, que eu silenciava, que eu vivia uma relação que envolvia, tipo, alguns tipos de abusos, assim, enfim, dos quais eu precisei passar e aprender, mas que existe um outro caminho de solução completamente diferente. E aí que eu quero falar para vocês que depois que eu me posiciono, depois que eu faço o resgate da autoestima, que esse é o próprio método do qual vivi e desenvolvi e que eu aplico com mulheres e que eu tenho várias vidas que puderam viver transformações, só que assim, essa transformação cabe à entrega de cada um. Cabe ao meu movimento de estar entregue e confiar no processo. Porque o objetivo não é chegar lá, é focar no caminho, é focar no processo, no dia a dia, no que tem que ser feito. E aí isso vai ser construindo. O lugar bonito que existe dentro de mim e que também existe dentro de você é um processo que é construído. E que eu jamais imaginava que o momento que eu estou agora é o melhor momento da minha vida e da minha história. Só que se eu não tivesse passado por tudo isso, como é que eu ia saber que existe esse lugar? Sabe, talvez eu tivesse ficado muito tempo nesse relacionamento de forma totalmente passiva. E isso não me traria aqui hoje para contar esse lugar bonito que existe para você estar, um lugar de autocuidado. E só para dar um exemplo desse autocuidado, tipo, há 3 anos atrás, quando esse relacionamento terminou, que foi em outubro, em novembro a gente parou de se ver, eu pesava, sei lá, 49, 50 quilos. Então hoje eu tenho 5 quilos a mais, só para vocês verem como a tristeza, como esse estado depressivo vai realmente nos sugando. Eu me sentia sugada, sem energia vital. Eu não tinha muito isso que eu tenho hoje, esse amor próprio, esse autocuidado, tudo isso, sabe? E isso coloca a nossa vibração em outro lugar. Então você imagina que realmente a pessoa que vive isso, como eu vivi, ela vai secando,
secando, sabe? E ela vai desvitalizando, porque essa atitude de vítima, ela desvitaliza mesmo a pessoa. E é como eu me sentia, muito, sabe? Me sentia assim, ah, eu sou vítima dessa história. Só que quando eu falo de vitimismo, gente, uma coisa tem que ficar clara aqui. Vitimismo não quer dizer que a pessoa porque uma coisa é ser vítima, né? A pessoa sofre algum tipo de questão física, isso é ser vítima. Mas eu tô falando aqui de uma postura que desvitaliza muitas mulheres e homens também, porque também atendo homens que vivem isso, mas essa postura de vitimismo, ela me desvitalizava no sentido de que eu me encolhia, sabe? Eu não tinha energia. Então, tudo isso é muito importante para que a gente entenda que desse lugar, tipo, uma vítima não quer a solução. Então, desse lugar, é como se eu tivesse o carro, a chave, o combustível, eu tivesse toda a direção, eu tivesse tudo, mas eu não queria dar a partida. Então eu ficava esperando esse salvador e isso nunca funcionou. Então, essa desvitalização, essa falta de energia vital que eu atendo algumas mulheres que vivem, eu tô falando para vocês aqui, por quê? Porque eu também passei por isso. E o meu corpo mudou, a minha forma de autocuidado mudou quando eu pude realmente me tornar responsável e sair disso tudo, sair dessa dinâmica tóxica, sabe? Entender quais são essas trocas saudáveis de um relacionamento, sabe, curar os vínculos, enfim. Então tudo isso foi muito essencial na minha vida. E aí para que tudo isso? Para quê, né? E para que você imagina que tudo isso serve? Sabe, você já parou para pensar? Para ter a liberdade emocional. E a liberdade emocional não diz respeito que você precisa estar solteira. A liberdade emocional, você dentro de um relacionamento, você não ter liberdade, você não ter dependência emocional, você não ficar naquela relação porque acha que o parceiro vai preencher um buraco, um vazio em você. Ou você ficar buscando preencher esse vazio com trabalho, com outras coisas, com filho, com compras, enfim, com vícios, com qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque essa liberdade emocional faz com que você tenha uma nova postura de estar na sua vida, de se relacionar. E esse relacionamento começa com você. Então, quando você se cuida, você se ama, você se dá aquilo que você merece, você começa esse caminho que exige posicionamento, o teu resgate e liberdade emocional. Então, olha só quanta coisa eu precisei viver para estar contando essa história aqui para vocês hoje. E aí, agora, pensando nisso tudo, nesses 2, 3 anos que eu vivi, é que eu vim falar um pouquinho sobre o que acontece tudo por trás desse método do qual eu desenvolvi. Então esse método, ele tem vários bônus, ele tem vários bônus, porque eu estou lançando um curso do qual você vai poder viver essa transformação também. E esses bônus, olha só quanta coisa. Para a primeira pessoa que se inscrever nesse curso, vai ter uma sessão de constelação individual comigo, né? Então, ela vai poder trazer as questões de forma individual, enfim, vamos olhar para ela. Para a primeira inscrição, gente, presta atenção porque as vagas começam amanhã. O curso abre as vagas amanhã. E aí, além disso, vão ter 5 aulas bem importantes, porque como eu falei da questão da energia vital, dessa desvitalização, então tem uma aula super legal que é com base no Ayurveda, que é uma medicina oriental, aonde você vai aprender como você pode ter mais energia vital na sua vida, que é da médica doutora Carolina Bagatli. Então tem essa aula muito especial gravada, você vai ter acesso a todas essas aulas durante um ano. Tem uma aula, porque acontece de muitas pessoas terem a tal da dependência financeira. Então, essa dependência financeira, quando as relações não estão corrigidas, muitas vezes a parceira tem essa dependência financeira, mas se ela corrige a história, né? Se você corrige a sua história de relacionamentos, se você está em paz com seu parceiro, você também pode ter uma outra liberdade. Isso inclui a financeira também. Porque muitas vezes eu vivia essa tal de submissão porque eu tinha medo do financeiro. Olha só.
Eu tinha medo do financeiro. E, gente, tem um outro caminho totalmente diferente que dá para construir algo muito bonito. E eu não estaria falando aqui para vocês à toa se eu não tivesse construído tudo isso na minha vida. Então, tem Como Construir Riqueza, uma aula com o Gustavo Passos, que ele é mentor de pessoas para transformação no que diz respeito a carreiras. Tem uma aula bem especial de Feng Shui com a Elaine, sobre como é a energia da casa. O Feng Shui cuida da energia da casa, porque a sua casa é uma extensão de você. Então, conforme está a sua energia, a sua casa pode ter interferências. Isso envolve área de prosperidade, área de trabalho, área de sucesso, área de profissão, área de amigos, enfim. São 9 áreas dentro da sua casa, então tem uma aula gravada lá também. Tem uma aula bem especial sobre os óleos essenciais. Os óleos, eles trabalham a nível energético e também trabalham a nível emocional. Eu uso muito os óleos na minha vida e ele me ajuda muito a ter mais equilíbrio emocional. Então eu recomendo também, se você vir fazer esse curso, que você assista essa aula, porque realmente é muito especial. E uma aula também gravada que você vai poder fazer treinos funcionais com a Daniele. Daniele, ela é uma personal e ela fez uma aula muito especial onde você vai poder, sabe, dar um primeiro start para ter cuidados com o corpo, enfim, porque isso é muito importante, porque muda o nosso estado interno, muda a nossa frequência. Então a nossa energia muda a partir disso. E aí, olha só, então a gente tem vários bônus, tem os benefícios também que esse método vai te dar, que é essa liberdade emocional, que vai dar um impulso na sua carreira também. Isso tudo cabe a você. Então, se eu pude viver isso, o que te impede de viver isso também? Se eu pude, sabe, fazer toda essa jornada, estar hoje contando essa história para você, então o que te impede? Sabe, imagine, o que te impede? Você parou para pensar? De verdade, acho que nada. É a sua vontade realmente de querer fazer. São os seus valores, a sua determinação, é a sua vontade de querer romper algo importante nesse momento da sua vida. E se isso é importante para você, com certeza você vai colocar o seu olhar para isso, o seu esforço para isso. Porque assim, de verdade, gente, não existe nada que assim que seja milagroso. A gente vai precisar ter intenção, dedicação e esforço para ter uma transformação. E assim é com todo mundo. Então, quais são os outros benefícios? Principalmente você estar em paz com os relacionamentos, sabe? Todos os vínculos dos quais você viveu, vínculos anteriores. Se você tem uma família, que você blinda essa família, sabe? Para que os filhos não tenham que passar por situações que cabem aos pais. Então, todo esse processo, dentro dessas 4 semanas de curso, você vai poder ter esse conhecimento, ter esse posicionamento e também essa liberdade para você se relacionar de um novo lugar, essa liberdade emocional para sair desse negócio da dependência, assim, porque realmente viver um relacionamento dependente, você se torna uma pessoa muito vulnerável no sentido assim, não que vulnerabilidade seja ruim, mas assim, uma pessoa que pode ser manipulada. E assim, gente, se você tá de verdade comprometida em fazer o teu processo de crescimento, você não vai se permitir que ninguém te manipule, né? Isso inclui teu parceiro também, só que você precisa de conhecimento, sabe? Então, você precisa disso tudo também. Então, esses são só alguns dos benefícios dos quais eu tô falando, porque são benefícios dos quais eu vivi, dos quais eu, sabe, eu vivo hoje na minha vida. Imagine que você também pode viver isso. E aí, algo te impede nesse sentido? Será que tem algo te impedindo? O quê? Será que há algum impedimento para você fazer essa transformação? E aí, gente, então, com base nesse curso também você vai poder ter 7 dias de garantia, você tem acesso a 1 ano a todas essas aulas que vão acontecer durante essa semana, são aulas que vão ter exercícios sistêmicos, e além desses bônus que eu falei para vocês, vai ter um aulão especial com a Elaine falando só da área de relacionamento dentro da sua casa. Por quê? Porque se dentro da tua casa, a área de relacionamento, você não tá cuidando dela, como é que você vai cuidar, né, de outras coisas? Sei lá, sei lá não. Como é que você vai cuidar, por exemplo,
da sua relação, se tipo, aquela área, aquele cantinho da sua casa transmite aquilo que você tá em vibração na sua relação. Então você tem que cuidar também dessa área importante da sua casa. Lembra, a casa é uma extensão de você. Então, gente, olha só quanta coisa legal que vai ter nesse curso. Esse curso, ele tem um investimento de R$ 597, ele pode ser pago parcelado no cartão, no boleto, pode ser pago à vista, enfim, por Pix. Amanhã vocês vão ter acesso a isso tudo. E para fechar a nossa live de hoje, eu vou deixar aqui a hora da reflexão. Então, olha só, para você deixar de ser dependente, você decide o lugar onde quer estar ou transfere para outra pessoa decidir. Porque quando eu sei o lugar onde eu quero estar, eu paro definitivamente de quê? De querer que alguém decida a minha vida, porque lembra, nessa postura de vítima, é como se eu tivesse tudo, mas eu não quero dar a partida. Eu tenho carro, combustível, eu tenho veículo, a rua tá ali para eu poder dirigir e ir em direção ao destino onde eu preciso. Mas se eu não romper tudo isso, eu vou continuar na inércia. Então, eu estou trazendo todo esse conteúdo para você perceber, ou você faz realmente o que precisa ser feito, ou você vai ficar nesse lugar onde você está. Estou feliz onde eu estou? Ok, então você segue. Mas existe um lugar de verdade em que há um lugar bonito. E assim, se você ficar aí, você já sabe o resultado que você tem na sua vida. Então, por que, sabe, buscar se aperfeiçoar é uma constante na vida das pessoas que querem crescimento, que querem viver uma relação de contribuição. E o que você quer para sua vida? Você quer viver crescimento? Você quer viver contribuição? Ou você quer ficar aqui naquele lugar chamado zona de conforto, onde você já conhece, aonde se há algum medo, você volta para esse lugar. Então, olha só quanta coisa que você precisa perceber o que faz sentido para você agora. E eu não falaria isso se eu não tivesse passado por toda a jornada que eu passei. Eu não falaria isso se eu não tivesse vivido a transformação e agradeço até hoje a importância dessa relação na minha vida, porque eu não teria me tornado essa mulher que eu sou hoje. Eu continuaria lá como uma criança, eu continuaria lá projetando coisas no meu parceiro que ele não conseguiria me dar nunca. E continuaria lá vivendo uma dependência emocional, financeira, enfim, tudo aquilo que envolvia, porque eu não conseguia de verdade entender que crescimento exige todo um processo do qual eu vivi e passei. E aí, cria a forma como você quer se relacionar com os outros, se relacionando melhor com você. Então, tudo parte dessa relação bonita em que você se olha primeiro, olha para suas questões, organiza a casa, o seu mundo interno, porque o mundo externo, as relações, a sua vida, a sua profissão é só um reflexo do que está dentro de você. E se você não fizer o essencial, que é curar aqueles vínculos mais essenciais da base pai e mãe, de verdade a sua vida estagna, fica onde você está hoje. E você quer ficar estagnado onde você está hoje? Ou você está buscando pelo crescimento? Você quer viver um relacionamento de contribuição? Então, imagine que é possível tudo isso e exige só o primeiro passo. Então, essa é a hora da reflexão de hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de trazer alguma coisa para hoje, senão eu espero vocês amanhã às 20 horas. Então, lembra que eu falei que a primeira inscrição, só a primeira, vai ganhar um atendimento de constelação individual, além de todos esses bônus que eu falei, que são as 5 aulas gravadas. Ah, eu estava quase esquecendo, tem um curso também, que é um evento online, onde a gente vai aprofundar um pouco mais essa transformação por meio da constelação familiar. Então, gente, tem muita coisa legal, sabe? Só de bônus aí, digamos assim, não seria nem o investimento do curso, porque tem muita coisa bacana que você vai poder receber e, se quiser fazer a sua transformação, implante tudo isso na sua vida, não tem como você não ser uma pessoa transformada após viver toda essa experiência. É uma escolha ficar
onde você está ou seguir para um novo lugar. Bom, eu vou me despedindo aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma informação, me manda que eu vou esclarecendo. É isso, quero deixar aqui meu muito obrigada por esta noite, que é a sexta aula, e amanhã a gente vem então para fazer o fechamento dessa jornada. Muita gratidão, deixo aqui um grande beijo para você e boa noite. Tchau, tchau, gente!